aguardar, o Dr. Rodolfo já está entrando. Olá! Boa noite, tudo bem? Estou Boa aqui à noite! sua disposição. Nossa, e eu estou muito feliz em vê-lo aqui, doutor. Que honra e que prazer em recebê-lo aqui no meu Instagram. O prazer é todo meu, e aí eu tenho sempre feito, se reservado alguns períodos para fazer lives, ter essa interação. Para mim é um prazer enorme ter essa oportunidade de a gente interagir, né, em fusos diferentes, mas ainda no Dia dos Professores. Então, registrar todos os colegas e todas as colegas, professores e professoras, né, um grande abraço nessa nobre missão de lapidar mentes. Isso, e o senhor, que é professor, também merece os parabéns, que com tanta maestria ensina, escreve. Eu brinco que eu brinco não, na verdade eu falo assim que Dr. Rodolfo, para mim, é uma sumidade jurídica, sabe de tudo, entende de tudo e escreve muito bem, é um poeta também maravilhoso. Eu acompanho lá o seu blog de poesias, eu gosto muito de poesia. E até hoje eu preparei para o final uma surpresa para os meus seguidores. E eu espero que eles gostem. E o senhor também. Mas vamos então começar a nossa live. E eu achei assim o tema extremamente importante, né? E mais, assim, melhor do que o senhor para falar isso, eu não imagino. Então, eu quero que o senhor fique à vontade, seja muito bem-vindo. E eu estou aqui, assim como a minha audiência, para ouvi-lo, porque eu sei que o senhor tem muito para acrescentar, muito conhecimento, uma bagagem imensa. E a gente optou por conversar sobre o futuro, né, das relações do trabalho, do próprio processo do trabalho, aí com todas essas alterações que a pandemia nos trouxe. E eu vou passar a palavra para o senhor e fique à vontade. Tranquilo, minha querida. É um prazer fazer essa live aqui. Eu quero dizer a todos... Se puder ser fixa de novo o tema, que acho que ele sumiu aqui de baixo, né? Eu vou E aí, escrevendo aqui. Uhum. escreve aí. E eu quero também registrar minha imensa honra, satisfação de fazer essa live. Quero mandar um abraço especial, porque eu vi aqui o meu irmão, que está lá na Flórida, né? E resolveu hoje Olha entrar que em legal. contato e está assistindo a gente. E hoje foi muito legal, porque eu estou na ativa da magistratura. Hoje eu fiz audiência, audiência virtual, audiência Virtual telepresencial. agora. Então, meu irmão assistiu a audiência, foi muito legal, eu gostei muito. Então, quero também aproveitar e falar para os seus seguidores que possam me seguir também aqui no Instagram, Com Pamplona certeza. Filho. E aí mande uma mensagem inbox aí, ó. Esse Pamplona Ricardo é meu irmão, tá aqui. Me sigam aqui no Instagram. E aí, quem quiser assistir a audiência comigo, eu estou na titularidade plena, minha juiz auxiliar está de férias, então estou fazendo audiência sozinho de segunda a quinta, às 9 horas da manhã. Quem quiser assistir a audiência comigo para aprender, para ter uma oportunidade de verificar com esses novos modelos, que a gente vai falar um pouco também na nossa live aqui hoje. Então, para mim, vai ser um prazer. É só mandar a mensagem inbox, eu mando o link da sala de espera, a gente se encontra. Eu acho que é um aprendizado, principalmente para os jovens estudantes ou advogados e advogadas que estejam aí querendo conhecer um pouco mais. E para mim vai ser um prazer conversar com todos e todas esta noite. A gente precisa entender que a pandemia ela trouxe muitas lições, né, nesse período. Nós estamos vivendo um período absolutamente inédito na história do país e do mundo. Não é mesmo? Eu costumo dizer, já disse isso em várias lives, né, que desde em dezembro, né, naquele momento das previsões para o ano subsequente, alguém chegasse com uma profecia apocalíptica de que a gente ia estar mais de 180 dias trancado em casa e que perderíamos 150 mil compatriotas do nosso país, ninguém iria acreditar. Mas Exato. o inviável, o improvável, o impossível tornou-se realidade.
E é isso que a gente precisa entender. Porque no campo das disciplinas jurídicas das relações de trabalho, nós vimos também mudanças paradigmáticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o direito e o processo do trabalho estavam meio escanteados depois da reforma trabalhista. Nós estávamos meio sem prestígio. E, de repente, foi o estourar da pandemia e, de repente, nunca se falou tanto na história recente do país, tanto de direito e processo do trabalho. Exato. Note que a lei da pandemia, a lei 13.979, só com aquela previsãozinha do artigo 5º de que a ausência ao serviço por quarentena ou isolamento presencial não geraria uma falta injustificada, só aquilo fez com que, de repente, nós tivéssemos que explicar nas emissoras de rádio e televisão, né, para os nossos alunos, né, a questão da diferença de suspensão para interrupção, até quanto o empregador pagava, quando era para o INSS, ou seja, o direito do trabalho voltou ao protagonismo do qual nunca devia ter saído. Não é estranho imaginar, e na verdade, eu que sou um coroa, a senhora ainda é muito jovem, eu sou um coroa, estou na Justiça do Trabalho desde 1992, né? E então, o que é que eu vejo isso de forma muito clara, né? Chego até com uma certa ironia, não vou mentir, né? Que aquelas pessoas que diziam que tinham que revogar a CLT, que a CLT Que a era Justiça do Trabalho tinha que acabar. tinha que acabar, nesses argumentos que eu chamo de argumento de sessão da tarde. Sabe o que é um argumento de sessão da tarde? Eu já vi este filme, sabe? E eu já tinha visto esse filme no final dos anos 90 e ele voltou com força de 2017 para cá, mas de repente a gente começou a perceber que pessoas que diziam que tinham que acabar o seu trabalho e revogar a CLT queriam se valer da CLT para resolver problemas empresariais, a alegação de força maior ou a questão do fato do príncipe, que foi ventilada até pelo presidente da República. Entende? Sim. Então, nós vivemos um período assim, que eu posso dizer assim, quase irônico. Só que, num momento ainda inicial, quando a gente passou a ter quase uma pandemia de medidas provisórias, nós passamos a ter uma preocupação com uma disciplina jurídica das relações de trabalho para o período pandêmico. Mas algumas dessas inovações ou dessas alterações vão acabar projetando efeitos, eu vou deixar isso para o final da nossa live, efeitos pós-pandêmicos. Por quê? Porque a primeira MP a se destacar é a MP 927, uma MP polêmica que tinha pontos absolutamente estranhos, como, por exemplo, o artigo 18 da MP 927, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem qualquer tipo de remuneração, algo que foi tão chocante no momento histórico que o próprio presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, anunciou que iria revogar e revogou em menos de 24 horas pela MP 928, uma MP só para revogar um artigo da MP. E aí o que é que acontece? Nós vimos isso também, o artigo 29 da MP 927, que trazia quase uma blindagem do empregador em relação à Covid para a doença do trabalho, que o Supremo Tribunal retirou a eficácia, né, por causa do seu tema consolidado especificamente na possibilidade de responsabilidade civil objetiva nas relações de trabalho, e aí retirou a eficácia. Mas a MP 927, ela trouxe, a priori, algumas medidas que poderiam ser objeto de atuação por norma infraconstitucional, sem violação do texto constitucional. A ideia especificamente de medidas que precisassem preservar trabalho e renda. E aí, nesse ponto, a ideia de antecipação de feriados, férias individuais ou coletivas, né, o banco de horas invertido e a questão do home office, do teletrabalho, né, permitindo uma designação de home office de forma unilateral, sem autorização por norma coletiva, que era uma previsão infraconstitucional.
E isso, eu posso já desde já dizer que essa é uma MP que, nessas circunstâncias estranhas do Brasil, o Brasil tem coisas que só aqui mesmo, né? No projeto de conversão da MP em lei, nós temos o fenômeno do jabuti ou da jabuticaba, que é aquela coisa que só tem aqui no Brasil. A pessoa Sim. pega a MP e começa a colocar na MP coisas que não tinham nada a ver com a MP, e aí gera algum impasse político. E o que aconteceu? Colocaram isenções fiscais que o governo não queria mais gastar, né? Aí disse, opa, não quero. Ficamos sem vontade política, a MP 927 caducou. Caducou, ou seja, não é direito positivo, só se aplica para as relações jurídicas consolidadas sob sua vigência. Mas o fato é que a MP 927 já trouxe uma experiência que vai sobreviver à pandemia. A pandemia, exato. Que é É um problema, né? o teletrabalho. A ideia, antes da pandemia, nós tínhamos um preconceito muito grande quanto ao teletrabalho, né? E hoje se verifica a sua viabilidade fática. Se fala muito de que algumas empresas que passaram a investir no teletrabalho passaram a ter um aumento de produtividade. Sim. E isso é uma questão interessante, mas também preocupante. Por quê? Porque nesse ponto nós vamos ver o desenvolvimento de novas doenças no trabalho, novas doenças ocupacionais, e eu não tenho a menor dúvida que síndromes como do burnout, né, do esgotamento, a própria noção dos efeitos psicológicos e psiquiátricos da sobrejornada. Eu digo conexão também, né? Eu digo especial para as mulheres. Por quê? Porque se nós já tínhamos o fenômeno sociológico da dupla e tripla jornada, a dupla e tripla jornada se tornou simultânea, né? Porque ao mesmo tempo que está trabalhando, está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, está cuidando do marido. Então, é alguma coisa que acaba gerando um esgotamento das mulheres, né? De uma forma como nunca se viu antes. E isso vai gerar repercussões, porque eu fiz uma trilogia de lives com a professora Adriana Calvo, de São Paulo, que é professora do meu curso de pós-graduação online, lá do SES, e a gente falou sobre teletrabalho. O que foi interessante falar com ela sobre isso? Porque ela dizendo, olha, ela é advogada empresarial, né? E ela dizendo assim, olha, Pamplona, é uma situação complicada, porque o teletrabalhador não deve ter controle de jornada, né? Mas a gente está vendo os relatórios de algumas empregadas, elas só trabalham de noite ou de madrugada. Por quê? Porque durante o dia estão homeschooling com os filhos, estão cuidando da casa em um único momento. Ou o marido está usando o computador durante o dia e aí só tem um computador em casa, ela só tem para usar de noite. E aí que é o momento que os filhos estão dormindo, a conexão está melhor, aí ela consegue fazer. Eu não posso controlar a hora dela, mas ela vai adoecer. Vai. E é justamente aqui a doutora Valtiane Coutinho, aqui, que participou de outras lives comigo aqui, tem feito, olha, a gente tem que ter cuidado, porque tem que pensar muito em segurança e saúde no trabalho. Saúde física e psicológica, né? Porque eu não tenho a menor dúvida que patologias de ordem psicológica ou psiquiátrica vão pulular na justiça do trabalho, né, com ações de reparação num pós-pandemia. Diga aí, doutora. Tem um projeto de lei, inclusive, está tramitando no Senado para regulamentando a questão do direito à desconexão. E eles falam, no projeto tem específico, 4.044, se eu não me engano o número do projeto, a questão do teletrabalho, em razão exatamente do que o senhor está colocando. A questão e principalmente a mulher, nesse caso, né? É muito complicado. É preciso compreender. Eu já oriento o trabalho sobre direito à desconexão há cerca de 10 anos. E quando a gente falava no primeiro momento, né, as pessoas achavam que era coisa de ficção científica. E é cada vez mais um imperativo da contemporaneidade. Nós temos que nos preocupar, porque essa máquina na qual eu estou fazendo a live com a senhora é uma máquina de fazer doido.
né? Sim. A gente não desconecta. Não. Eu estou aqui conversando com a senhora na live, depois eu faço a postagem no Instagram do Card, depois eu acesso o YouTube aqui, depois eu converso no WhatsApp aqui. Então a gente está numa linha cada vez mais complexa. Por quê? Porque a internet, as formas de conexão nos permitiram algum tipo de aproximação. Por exemplo, eu falei do meu irmão que está nos Estados Unidos há 20 anos, há mais de 20 Isso. anos. Então eu posso conversar com ele como se estivesse do lado, mas eu não estou do lado dele, né? Do ponto de vista físico. Eu posso estar emocionalmente, espiritualmente, mas é uma questão que a gente precisa compreender, porque senão a gente não desconecta nunca. Isso. É a E questão de aí, equilíbrio, né? Que às vezes fica até difícil, fica complicado. A gente perde um pouco a questão do equilíbrio. é verdade, e isso é um desafio. Além da MP 927, a gente tem que falar da MP 936, que se tornou a Lei 14.020, né? Que gerou polêmica a situação da possibilidade da redução dos salários pela via individual, né? Esta foi uma matéria que foi ao Supremo Tribunal Federal, através da AD 6363, e que foi decidida somente em sede de liminar para reconhecer a possibilidade jurídica, ou seja, a constitucionalidade dessa redução. Dessa possibilidade de redução. Isso aqui é algo que é um desafio. É um desafio, eu costumo brincar dizendo que a gente tem que ser vigilante no sentido próprio, trabalhista, sabe? Como se estivesse com a arma na mão, olhando, porque para que esse direito de trabalho de emergência, esse direito de trabalho de exceção, que se reconheceu pelo Supremo Tribunal Federal, seja interpretado sempre restritivamente, para que a gente não pegue cada crise e admita novas formas que excepcionam a literalidade do texto constitucional. A gente precisa realmente ter muito cuidado, né, nesses pontos. Um abraço aqui ao doutor Lauro de Campos, do Sejusc, lá do TRT de São Paulo, que tem participado e prestigiado muitas lives, uma grande figura. A doutora a médica, a doutora Cida Davi Silva, que também prestigia muito. Tem muita gente boa aqui prestigiando a senhora nessa live. Quero convidar todos também a segui-la e os seus seguidores também a me seguir lá no R Pamplona Filho e nos meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papiano. Siga aí. O blog da poesia também. Exato, são 2 blogs de poesia. É o Isso. rodolfopamplonaFilho.blogspot.com e o rpf-poesia.blogspot.com. Acho que a vida só faz sentido com arte e filosofia. E a poesia é meu refúgio justamente para poder dizer tudo aquilo que está no nosso coração. Hoje eu tive a honra de saber, eu nem recebi o livro ainda, mas recebi já a comunicação do lançamento do meu 88º livro. Um livro sobre trabalho intermitente, né, que fiz... Eu vi. Isso, junto com o Leandro Fernandes, que é um talento, foi meu aluno, hoje meu colega, e a gente fez um trabalho que ficou muito legal, já tinha feito um livro sobre prescrição com ele, e é um livro que está atualizadíssimo, vale a pena, recomendo. Mas eu fico dizendo para as pessoas, né, que... Eu até falei numa live ontem com o Igor Salet, isso nesse ponto. Dizer que, olha, eu escrevi mais de 80 livros, né? A maior parte livros jurídicos. De poesia foram só 5. Mas eu fico dizendo, depois que eu me for, se eu tiver um discípulo fiel que eu atualize, minha obra pode permanecer algum tempo. Mas pode ser que ela se esvaia no tempo. Por quê? Porque a obra jurídica ligada à dogmática, ela está sempre ligada, muitas vezes, ao direito positivo. A poesia não. A poesia não. A poesia, quando sai do poeta, deixa de ser dele, passa a ser do mundo, e novos contextos e novas formas de interpretação. Fico muito feliz que a senhora também tenha descoberto a sua poesia. Hoje eu escrevi a minha primeira poesia. E é uma coisa que eu gosto muito. Às vezes tem gente que não entende isso, mas quando a primeira pessoa que eu li ela foi pro meu marido. E quando eu comecei a ler, eu chorei.
Mas é porque eu fiquei emocionada, porque não é fácil você escrever. E eu já tinha tentado outras vezes, não saía nada, não ficava. E hoje foi uma coisa assim muito. Foi natural. Eu não tive que fazer esforço. E isso me emocionou muito. Então, assim, a poesia realmente ela fala de coração para coração, né? Isso. E é uma coisa muito linda. Eu acho que é sensacional, porque a poesia nos conecta com o espiritual. A poesia nos Isso. conecta com um mundo que não é um mundo terreno e carnal, mas sim um mundo dos sentimentos, um mundo das sensações. E por isso, eu acho fascinante quando a gente produz, recita e cria poesia, e lê poesia, e ouve poesia. Por quê? Porque um poema, depois de que é recitado, muitas vezes encontra nos corações um novo significado que nem mesmo o seu autor chegou a pensar. Toca, né? Exatamente. Tem um poeta que fala que a poesia ela faz carinho na alma. É verdade. E eu gosto muito disso. Eu separei aqui para o final e, assim, para mim vai ser uma honra ler ela para o senhor, porque eu sei que você gosta muito e eu Muito quero ler bem. ela. E depois você manda para mim por e-mail, que eu vou publicar lá no meu portal de poesia. Será um prazer também divulgar a sua poesia. Eu Mas vou mandar. voltando aqui. Eu separei aqui também, aproveitando o tema, a questão, é assim, porque assim, a pandemia, eu vejo que algumas coisas boas também vieram com a pandemia. E eu não sei como que a questão das audiências virtuais, eu vejo como uma evolução. Eu acho que as audiências pela via telepresencial são, sem sombra de dúvida, um novo passo que deve ser muito bem utilizado justamente na ideia de viabilizar a prestação jurisdicional. Eu acredito realmente que, com o advento de audiências telepresenciais, vai perder sentido aos poucos institutos como as exceções de incompetência ou a carta precatória, quiçá a carta rogatória. Acho que nós podemos otimizar a prestação jurisdicional. É uma experiência que a gente não devia abrir mão. Eu lamento profundamente, inclusive, que, num primeiro momento, a advocacia tenha encontrado resistência. Não, naturalmente, a resistência da exclusão digital, algo do gênero, mas aquela noção de não, às vezes as pessoas têm medo do novo, sair da zona de conforto, mas é preciso compreender isso, porque como é que foi? Nós estamos vendo isso no seu trabalho, né? O CNJ, no primeiro momento, entendeu, e eu confesso que eu concordei, que as audiências deveriam ser designadas como um negócio jurídico processual. Isso. Isso, da concordância de todas as partes, para que nós tivéssemos, dentro dessa linha, uma construção com base no princípio da colaboração, né, de um resultado. Todos querem saber a melhor forma de obter a prestação jurisdicional. Só que, o que é que aconteceu? Houve um boicote. Houve boicote, porque o número de audiências reduziu enormemente. É claro que, nas situações que sejam só e somente só pela questão da exclusão digital, e eu penso isso no campo das áreas rurais, que não são tão bem servidas, de conexão, de banda suficiente, aí sim se justifica. Mas nas capitais, nos centros, vê essa resistência que muitas vezes a gente precisa fazer um meia-culpa, né? Às vezes é uma situação que propugna tanto por boa-fé e parece que as pessoas não confiam mais no outro, né? Porque exatamente. Presume-se a má-fé, né? Um discurso é dizer, opa,
eu não quero fazer audiência porque eu não confio que o advogado da parte contrária não vai estar lá passando dica para testemunha ou dando lá todo um script ou um teleprompter, sabe? A gente entra quase em surtos paranoicos, teorias conspiratórias, e aí e aí o indivíduo diz, não, é que na prática, na audiência presencial, o advogado já ajuda. Então, peraí, se o indivíduo na audiência presencial já fazia, qual é a diferença disso na audiência presencial? Porque se você dizia que ele fazia e ninguém denunciava ou não se punia, então, na verdade, a gente precisa, talvez, e se a gente abrir os horizontes, claro que esse é um tema mais profundo, mas pode ser uma provocação para outras reflexões da senhora, né? O TST entendeu que o sistema do cross-examination, que está lá no CPC, a ideia do interrogatório das testemunhas das partes diretamente pelos advogados, sem intermediação necessária do juiz, não seria aplicável ao processo de trabalho. Isso, na verdade, é um resquício de uma postura inquisitória, quase autoritária, de depender só do juiz. Acho que a gente devia, na verdade, cada parte produz a prova da forma que acha que deve ser conveniente e o magistrado vai tentar entender. Mas, como eu disse, toda a construção foi de fazer as audiências pela via do negócio processual. Como houve esse boicote como todo, o próprio Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho disse, inclui em pauta tudo e cada juiz vai verificar o caso concreto. Aí o que é que acontece? Os magistrados estão dizendo, olha, estou cumprindo ordens. Ah, doutor, não pode bem. Simplesmente porque você não confia, não é justificativa. Eu tenho feito pautas com frequência, né? E quero convidar todos os seus seguidores a assistir audiências comigo. É só mandar uma mensagem inbox aí no Instagram. Olha que legal, isso é muito importante. É de segunda a quinta, 9 horas, será um prazer receber. Por quê? Porque é um aprendizado, né? Sim, experiência, né? Principalmente para o estudante que vai presenciar ali como que funciona. Eu no início, quando começou a se ventilar essa questão, eu confesso que eu tive medo, porque eu sou advogada empresarial, então eu defendo as empresas. E as instruções, eu tinha receio, eu confesso que eu tinha no início, mas enfim, a gente tem que enfrentar, chega no momento que não tem para onde correr. E eu me surpreendi com as audiências que eu tive. Inclusive em outras cidades que eu moro em uma cidade aqui de interior, né? Praticamente, não é cidade muito grande. E eu me surpreendi com a dinâmica da audiência, né? Então, assim, daquele momento, o meu preconceito foi quebrado ali. E eu vejo que tem viabilidade sim, desde que, logicamente, a parte tenha condições, né? Porque, às vezes, não tem. Aqui no Mato Grosso, a gente tem muita região que não tem cobertura de celular, de internet. Então, aí seria um motivo justificável, né? Exato. Mas é por uma questão... Eu moro em Sinop. Sinop, sim, conheço a cidade. Isso, Sinop. É uma cidade relativamente grande, mas é interior, né? Isso. Exatamente. Eu gosto muito aí do Mato Grosso, né? Eu tenho um grande amigo lá, o Marcos Avalone, que é sempre que a gente participa aí dos eventos da OAB, né? E eu já levei aí a palestra cantada, que é um evento muito legal, e aí no evento da OAB foi maravilhoso, para 4.000 pessoas. A gente fez a palestra, foi muito legal. Eu espero que eu tenha uma oportunidade no pós-pandemia para retornar a Cuiabá. Quem sabe até Sinop também. A Sinop, olha aí, vamos, eu vou tentar ver isso. Olha que legal. Seria legal fazer, porque é uma palestra de direito de família, mas que eu faço com a banda. É muito legal. É muito legal, porque a gente faz uma mistura de palestra jurídica, né, com sarau, com show musical, com stand-up comedy. É um show, é muito legal. Se tiver a oportunidade de fazer em Sinop, vai ser muito bom.
Ah, eu vou conversar, inclusive, com o pessoal lá da OAB. Vamos programar isso daí. Muito bem. Mas, enfim, deixa eu ver o que mais que a gente tinha separado aqui para conversar. A outra questão, assim, que eu vejo que as pessoas têm um pouco de receio. Primeiro, porque muitas consequências ainda virão, né? Eu acho que a gente ainda nem começou a enfrentar problemas decorrentes de contaminação, enfim. Mas também tem aquelas questões, como o senhor já começou a pontuar ali no início, daquelas empresas que durante a validade ainda da medida provisória 927 adotaram ali, por exemplo, banco de horas, né? Que foi uma modalidade totalmente diferente, né? E que, no caso, como que isso vai se dar? É assim, é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm bastante receio e gera certa insegurança jurídica. Certo, a gente precisa. Vou dar a diretriz sobre o tema e vou suscitar polêmicas. O que é que a gente precisa entender? Como a MP 927 não se converteu em lei, não se poderia fazer mais bancos de horas negativo, banco de horas antecipado, como nós tínhamos na previsão. Mas, claro que tudo aquilo que já foi estabelecido continua, porque toda norma de aplicação temporária, ela tem um efeito ultrativo pós sua revogação para situações jurídicas que se consolidaram na sua vigência. Mas a gente precisa, na verdade, verificar a questão dos efeitos. E aí é um problema que pode acontecer, sim, com quem for despedido antes de haver o pagamento de todas essas horas que foram colocadas no banco. Por quê? Porque é uma circunstância que vai gerar um saldo negativo e uma dedução. Então, nós vamos ter potencialmente rescisões negativas, né? E aí, nesse ponto, é possível ser cobrado ou se estabelece até o limite? E qual aquelas regras do artigo 477 de não reduzir até o limite? Então, há muitas questões nesse ponto a enfrentar. E, sem sombra de dúvida, muitas vão repercutir aí no mérito lá na Justiça do Trabalho. Quero aproveitar a oportunidade de dizer, já teve gente de Sinop que falou, também a doutora Valtieri em Curitiba, para mim vai ser um prazer quando a gente acabar esse período de isolamento e poder viajar novamente, estou doido para viajar novamente, poder fazer a palestra cantada em todo o país. Prometo desde já, é só agendar. Vou fazer em Sinop, vou fazer em Curitiba, vou fazer para onde me chamar. Estou numa fase, estou facinho. Estou que nem Tá o facinho, que Signo legal. Magal. Me chama que eu vou. Eu vou providenciar isso sim, pode ter certeza. Eu vou ligar pro pessoal ali da OAB, a gente vai tá agendando isso daí. Tudo bem. Eu acho assim, toda forma de aprendizado que você coloca a música é muito mais prazeroso e muito mais fácil, né? Sem sombra de dúvida. Porque quando a gente se vale de elementos artísticos para a compreensão, o aprendizado, a conscientização, isso facilita muito. A gente utilizar recursos artísticos, vamos pensar em música, em poesia, né, para falar de jeito família. Poxa, todo mundo tem uma música que desperta emoções, tem lá algum aspecto poético que faz emergir, às vezes, toda um cadinho de frustrações. Eu digo, a senhora vai ver, eu estou dizendo, pessoal, procure lá no meu meus canais no YouTube, né? No canal Pamplona, a playlist Palestra Cantada, para vocês verem. E é muito legal. Sabe por quê? Porque você, olha, parece uma manifestação pentecostal, inclusive. Assim, porque quando eu começo a falar sobre divórcio, por exemplo, e aí eu vou dar um spoiler, tá? Eu começo a recitar uma poesia minha chamada Remédio Amargo, uma poesia muito forte. Os meninos da banda começam a tocar Something dos Beatles, né? A plateia desaba. As pessoas começam a chorar, porque as pessoas começam a
ver sentimentos ou sensações. É um negócio muito poderoso. Também quando a gente começa a brincar de outras coisas para tornar mais leve, a gente vai falar sobre poliamor, sobre afetividade, sobre alienação parental. A gente faz isso com música brega, com a música cafona brasileira, que é sensacional. Amado Batista, Fernando Mendes, né? Tem uma turma, até Valdir Soriano entra. É muito legal. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir presencialmente. Será um prazer. Certamente teremos. Eu vou providenciar isso aí porque, nossa, é muito legal mesmo. Isso eu não sabia. Esse tipo de palestra eu não tinha, embora eu tenha, inclusive eu tenho o livro que o senhor escreveu com o Pablo Stolze, Sim, correto? isso. Estudei por ele. Ó, tá vendo? Responsabilidade civil, família. Ótimo. É o novo curso Jeito Civil, que é uma coleção completa. Eu com o Pablo, a gente tem parte geral, obrigações, responsabilidade civil, que é o volume 3. O volume 4 é contratos, R$ 5, 6 família e 7 sucessões. A gente fez também um livro menor sobre divórcio, quando saiu a emenda 66, ou também um manual, volume único, Jeito Civil. Além disso, o volume 4, que era de contratos, era em 2 volumes. Tinha um de teoria geral e outro de contratos espécies, mas a gente fundiu para ficar mais acessível para os estudantes. Muito legal, isso é muito legal. Aí só Eu uma coisa quero. para o pessoal do Militante Trabalho, é uma das coisas que a senhora acompanhou o livro de responsabilidade civil, sabe disso. A gente sempre traz exemplos do direito trabalhista para as aulas de direito civil, até para valorizar o nosso ramo, porque às vezes as pessoas têm um complexo de vira-latas, né? Sabe? Aquela coisa de achar que o direito do trabalho é um direito menor, quando na verdade nós temos todo um complexo de relações jurídicas com várias facetas, civil, empresarial, consumidor e trabalhista para o direito privado. Sim. E a gente precisa O entender. direito de contrato usa muito ali. Eu tive algumas ações no ano passado que foi assim, a discussão foi direito contratual, formação a forma de formar a sociedade. E se aplica perfeitamente ao processo do trabalho. É verdade. Ó, já estamos chegando a cerca de 40 minutos de live. Vamos lá. Daqui a pouco eu estou ansioso para ouvir o seu poema. Eu vou ler então para você. Posso? Pode, claro. Não vou chorar agora. Muito bem, a sua estreia no recitar de poesia. E eu prometo à senhora que pode mandar o e-mail por e-mail, eu vou publicar lá no meu blog. Vou mandar. Então eu vou ler para você. Vou mandar Primeira mão, hein? Aqui para minha namorada Aline Cosenza, que entrou aqui também, né? A doutora Valtieri também já a chamou também. Então, um abraço a todos e todas em especial. Aí vamos ouvir, é o momento do sarau aqui. Isso, vamos lá. Eu vou ler porque eu ainda vou ter ela na minha cabeça, mas enfim. Ela se chama Perfeição. A perfeição é relativa. O que para mim parece perfeito não será para todo mundo. Da mesma forma, a beleza sempre é subjetiva. Um coração puro faz a alma ficar leve, abrilhanta o olhar, traz paz a todos à sua volta e, como um ímã, atrai aqueles que têm o mesmo jeito de pensar. O homem, por natureza, tende sempre a pensar que a vida do outro é mais bela e que a sua própria precisa mudar. Mas quando entendemos o grande segredo da vida, tudo parece clarear. E a consciência de que nada mais precisa mudar chega sempre em boa hora e nos faz despertar. A vida é bela para quem decide aceitar que perfeição é relativa e tudo de que preciso não devo ir longe buscar. Basta olhar para dentro de mim e me aceitar. Oh, muito fofo. Eu quero, mande para mim o poeminha por e-mail, assinadinho, com o seu nome completo, que eu vou
divulgar com muito prazer. E eu quero dizer a todos e todas da minha enorme satisfação de fazer essa live aqui com a doutora Angelisa. Espero conhecê-la pessoalmente, seu esposo também, todos os amigos e amigas de Sinop. E quem sabe eu esteja aí também fazendo a palestra cantada. Vai ser muito legal. Eu tenho muitos amigos no Mato Grosso. Sabe, eu sempre que vou... Eu já fui aí na Chapada. Aí, ai, é lindo pessoal, lá. lindo, Chapada é lindo. Agora, saí todo mordido. Só tenho que ir na próxima vez cheio de repelente, porque rapaz, foi uma experiência sensacional. Mas é lindo, lindo. É lindo. lindo. E tenho que ir no Pantanal. Isso. Aqui tem que ver as épocas. A melhor época para vir para cá é a época, tipo, essa época de agora para o fim do ano, que tá chovendo, que daí lá na Chapada é tudo bem verdinho, porque a gente tem uma época aqui bem seca, que não chove. Então não é tão bonito. E é muito quente. Certo. E é nesse período, inclusive, né, eu tenho um programa semanal chamado Resenhas, e a gente fez um especificamente sobre a questão dos animais, aí participou ao vivo uma veterinária que estava aí justamente no Pantanal, trabalhando justamente com o resgate dos animais nesse período, porque sem sombra de dúvida, algo bastante complexo e dramático. Né? Sim. É uma época difícil. É uma época difícil mesmo e precisa ter Nós ainda temos muitas queimadas aqui. E assim, às vezes começa um fogo que não foi colocado, mas em razão é tão seco e é tão quente, o sol é tão estridente que acaba qualquer caco de vidro que joga, pega fogo. Então, assim, é uma época bem delicada. Essa época de meio do ano. De agora para frente já começa a chover, o clima fica mais ameno e é melhor para fazer os passeios, principalmente lá na Chapada. Certo, mas eu quero ter essa oportunidade de voltar quando passar essa fase terrível. Ó, um abraço aqui também para o doutor Paulino Júnior, que eu fiz a live lá com eles. O pessoal lá da Paraíba, eu tenho feito assim... olha, eu já passei de 360 lives. Foi muita live nesse período. Né? A gente fica brincando, dizendo que eu não virei mais rei das lives. Virei papa das lives, porque papa só tem, né? E eu confesso que tem sido uma experiência muito edificante, porque é uma oportunidade de servir, sabe? Eu sigo na minha ideologia uma máxima de Mahatma Gandhi, né? De que quem não vive para servir, não serve para viver. E é nessa busca de viver efetivamente cada momento. Eu não vim a vida a passeio, eu vim a vida para servir. É algo que eu acredito mesmo. Na verdade, eu acho assim, quando o senhor está ensinando, na verdade, o senhor também está aprendendo. Sempre. Então, é gratificante para quem ouve, lógico. Para mim, por exemplo, né? Assim, quem diria que um dia eu faria uma live com o Dr. Rodolfo? Fiquei toda metida, viu? Falando para todo mundo. Mas assim, e não é todo mundo que tem, né? Lógico que dá trabalho, enfim, mas é uma disponibilidade. Eu acho muito bonito isso. Mostra o coração de solidariedade que o senhor tem. Isso faz muito bem para o senhor, para nós, para todo mundo. E estamos todos juntos lutando para construir uma nova normalidade, sabe? Esse é o nosso desafio, né? Porque eu comecei e terminei várias lives aqui recitando Lulu Santos e Nelson Mota, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, né? E a pandemia vai passar, mas o que a gente faz nessa vida é algo que não pode deixar de ser feito para também inspirar inteligências e corações. Um abraço ao doutor Marcos Sampaio, que entrou aqui também, né? A todos aqui. Para mim é um prazer. Eu quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui e dizer, quem sabe, a gente se encontra em outras lives. Certeza. E em Sinop. Eu vou... Em Sinop. Em Fica Sinop. o meu compromisso
na live, que a senhora vai deixar gravada, que para mim vai ser um prazer. Eu não, inclusive eu falei pro pessoal, não vou deixar gravada a live, mas todo mundo, não, tô pensando, mas eu acho que eu vou acabar deixando ela gravada, vale a pena. Tá certo. E eu espero, com certeza, o senhor aqui em Sinop, depois de ter passado tudo isso daí, nessa palestra cantada. Combinadíssimo. Eu espero, quem sabe a gente encontre todo esse povo bonito que está aí participando. Com certeza, Laura, e muito mais. Vai ter um todo monte de mundo gente. lá em Sinop. Vamos fazer um grande evento e a gente vai se encontrar presencialmente nessa nova normalidade que a gente está construindo. Isso, exatamente. Um abraço, doutor, muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo e a minha gratidão é imensa. E a gente vai se encontrar presencialmente aí em Sinop. Combinado. Até mais. Até mais.